Queridos, eu quero pensar com os irmãos sobre missão, visão e valores. Missão, visão e valores. E eu quero usar o texto de Jonas, profeta Jonas, capítulo 1. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 9. Falar a igreja do Senhor. Qual é a visão, qual é a missão da igreja? Qual deve ser a visão da igreja? Quais são os valores da igreja do Senhor? Ainda mais nos dias que nós vivemos, nas dificuldades que nós enfrentamos, nesse desafio desses novos tempos. Eu tenho combatido veementemente uma expressão que está sendo muito comum. Você precisa se adequar ao novo normal. Cuidado com essa história de novo normal. Cuidado com isso. O que o inimigo quer que nós entendamos como normal? Nós precisamos estar atentos, meus irmãos, porque nós sabemos que os dias estão cooperando para a instituição do anticristo. Nós sabemos disso. E vai se cumprir, porque a Bíblia diz que vai acontecer e vai mesmo. Mas nós não vamos ser pegos de surpresa. Amém? Profeta Jonas, capítulo 1, de 1 a 9. Você achou? Achou? Fica de pé, vamos ler a palavra do Senhor? Eu vou fazer a leitura, os irmãos podem acompanhar. Jonas 1, de 1 a 9. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Eu estou usando a Nova Versão Internacional, tá, meus irmãos? A NVI. Mas Jonas, verso 3, mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis, para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um clamava ao seu próprio Deus, e atiraram as cargas ao mar, para tornar mais leve o navio. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido para o porão e se deitado, dormia profundamente. Verso 6. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se, clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos tirar sortes para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Tiraram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: diga-nos, quem é o responsável por essa calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? E ele respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Amém? Aplica, Senhor, a tua palavra aos nossos corações. Usa, Pai, teu servo conforme a tua vontade. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus, amém. Você pode assentar, queridos? Pode sentar. Esse texto do profeta Jonas
contando a experiência que esse profeta teve. É um dos textos mais tremendos. O pastor não continuou lendo, mas é justamente aquele texto mesmo, aonde a única maneira daquela tempestade se acalmar era se eles jogassem Jonas ao mar. E Jonas fala isso para eles: me joguem ao mar, assim vocês se salvarão. E a gente conhece a história em que eles pegaram e falaram: olha, mas o teu sangue não caia sobre nós. Ele: não, pode jogar. E eles pegaram e lançaram Jonas ao mar. E lançando Jonas ao mar, quando todos pensavam que Jonas iria se afogar, Deus enviou o grande peixe, que engoliu Jonas e o teve dentro do seu ventre por 3 dias e 3 noites, dentro do ventre do peixe. Queridos, eu quero focar com os irmãos, nesta manhã, não no milagre de Deus ter preservado a vida de Jonas, para que Jonas cumprisse a vontade dele. Isso é tremendo, é maravilhoso demais. Mas eu quero focar com os irmãos na questão desse servo de Deus, que demorou muito para entender a sua missão, entender os seus valores e entender a visão que Deus tinha a respeito do seu ministério. Você imagina um crente que não sabe qual é a sua missão, um crente que esteja com a visão desalinhada com a visão de Deus, e um crente com os valores fora do reino de Deus. Esse momento era o momento da vida de Jonas. E eu quero começar pela missão. Qual é a nossa missão enquanto servos do Senhor? Eu quero fazer uso, meus irmãos, do capítulo 3, verso 1 de Jonas, quando diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, com esta ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu vou dar a você. Queridos, a missão da igreja é pregar o evangelho com convicção. Eu quero fazer distinção com você. Para que a igreja foi criada e qual é a missão da igreja? Tem diferença, tá bom? Para que nós fomos criados? Fomos criados para o louvor da glória de Deus. Você foi criado para o louvor da glória de Deus, para adorar ao Senhor, para que a sua vida seja louvor e adoração a Deus. Você foi criado para ser adorador. Esse é o motivo da criação do povo de Deus, da criação do ser humano antes da queda. Essa era o motivo da criação do ser humano. Ele viveria para a glória de Deus. Mas, queridos, nós estamos falando de missão. Qual é a missão da igreja do Senhor? Qual é a missão do povo de Deus aqui na terra? Por que o povo de Deus ainda está aqui nessa terra? Porque a nossa missão é tornar conhecido o nome do Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador para a humanidade. É pregar o evangelho da palavra de Deus, a boa nova que o mundo jaz do maligno, mas Jesus salva, cura, liberta e transforma. Essa é a missão que Deus colocou nas nossas mãos. Veja, queridos, Deus chama Jonas, Deus olha, logo no início do capítulo 1, ele se ofende com o pecado da cidade de Nínive. Deus se ofende com o pecado, com a maldade daquela cidade, e ele então chama o seu profeta, o seu servo, e diz: vai à cidade de Nínive, prega contra ela, e diga que se eles não se arrependerem, aquela cidade será destruída em 40 dias, e daqui 40 dias eu vou destruir toda a vida daquela cidade. Aconteceria em Nínive provavelmente o que aconteceu com Sodoma e Gomorra.
Meus irmãos, o povo ninivita, o povo daquela cidade, os historiadores vão dizer que eles eram maus, extremamente corruptos, pecadores, profanos, idólatras. Era uma cidade terrível, sim, era mesmo. Jonas conhecia bem a história daquela cidade, o povo daquela cidade. E Deus diz para Jonas: vai e prega a cidade de Nínive. Queridos, Jonas nega a missão. Jonas vira as costas à ordem do Senhor. Jonas não queria levar a boa nova à cidade de Nínive. E ele foge da presença do Senhor, como se isso fosse possível. Ele foge. E aí, meus irmãos, teologicamente falando, todos vão dizer que na realidade Jonas, ele foge porque ele sabia que Deus era amoroso e misericordioso, que se aquele povo se arrependesse, aquele povo seria perdoado. E por causa disso Jonas foge, sabe por quê? Porque Jonas queria que Deus destruísse a cidade mesmo. Essa era a realidade. Queridos, os ninivitas, eram descendentes dos babilônicos, e eles tinham, meus irmãos, o prazer de pegar oprimir os povos vizinhos, e os seus prisioneiros, eles eram empalados vivos, para você ter uma ideia. Faziam-se caminhos com estacas, e as pessoas eram vincadas nessas estacas e deixadas ali para morrer. A estaca entrava aqui no abdômen, subia até o externo e ficava pendurada lá a pessoa lá até morrer, e ia fincando essas estacas no caminho. Esse era o povo ninivita. Essas eram as práticas dos ninivitas, com os sacrifícios humanos, com tantas situações. E Deus manda Jonas cumprir uma missão: pregue contra ela. E aí nós lemos, Jonas foge. Jonas vai para um barco, ele quer sair da presença do Senhor. Deus envia a tempestade, não é verdade? Envia a tempestade, os marinheiros ficam absolutos, sem saber o que está acontecendo, lançam sorte, a sorte cai sobre Jonas. Jonas é o culpado daquilo tudo. Perguntam para ele, ele diz: sou eu mesmo, a culpa é minha mesmo. Mas quem é você? E ele diz assim: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Ué, se você adora o Deus que fez o mar, os céus e a terra, e esse mar quer nos engolir, a culpa é sua. E ele diz: é isso mesmo, me lança no mar. E eles lançam Jonas ao mar, e a tempestade se acalma. Queridos, lá no capítulo 3, Jonas já passou pelo ventre do peixe. Lá no ventre do peixe ele se arrepende de ter fugido à sua missão, de ter saído do seu chamado de profeta do Senhor. E ele ora ao Senhor, e ele promete ao Senhor que se o Senhor o livrasse dali, ele iria cumprir a vontade do Senhor. E Deus dá ordem ao peixe, o peixe vomita Jonas na praia, e Jonas ali na praia, então, ouve esse texto que nós lemos aqui no capítulo 3, verso 1. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez. Olha, meus irmãos, o interesse do Senhor em usar Jonas para alcançar aquele povo mau. A missão da igreja, queridos, é levar a palavra do Senhor a esse povo mau. A missão da igreja é levar a palavra de perdão, de arrependimento, de salvação a este mundo que jaz no maligno. A missão da igreja não é julgar este mundo, mas pregar a salvação em Cristo Jesus para este mundo. Assim como o próprio Cristo falou: eu não vim para condenar, mas vim para salvar. Eu vim para buscar e salvar o que se havia perdido.
pregue contra ela. A palavra da pregação vai contra o estilo de vida da cidade pecaminosa. Olha o que Deus exigia de Jonas. Jonas, a sua missão é pregar contra aquela cidade. O que quer dizer isso? Meus irmãos, Jonas, ele tinha uma mensagem para levar àquela cidade. Sabe qual era? Arrependam-se dos seus pecados, porque se vocês não se arrependerem, o Senhor em 40 dias vai destruir a cidade. A cidade, meus irmãos, ela era grande, volumosa, muita gente, muitos habitantes. Levava-se 3 dias para circundar toda a cidade. E o texto diz que Jonas pregou durante 1 dia, e a cidade toda se converteu. Olha que coisa tremenda. Palavra do Senhor, porque nós não podemos deixar de cumprir a missão que o Senhor nos deu. Nesses tempos de pandemia, de isolamento social, de questões que nós vemos, época de política, de tanta coisa que está acontecendo, a nossa missão é pregar a palavra de Deus. Essa é a missão da igreja, meus irmãos. Essa é a missão da igreja. É essa missão que o Senhor Jesus deixou para nós: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Essa é a comissão da igreja, o chamado da igreja, a missão da igreja: avisar ao mundo, arrependam-se, entreguem suas vidas a Jesus, porque só assim vocês serão perdoados e salvos da perdição eterna. Jonas é o nosso contemporâneo agora. A mensagem que Jonas prega ali em Nínive é a mensagem que nós temos para apresentar a esse mundo. A solução é Jesus Cristo. O perdão está em Cristo Jesus. E nós não podemos nos envergonhar de pregar esse evangelho. Apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1, verso 16, Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 1, logo no início da sua carta, no verso 16, ele diz assim: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, ou seja, para todos. Creia no Senhor Jesus, arrependa-se dos seus pecados, entregue sua vida para Jesus. Essa é a mensagem, a missão que a igreja tem de proclamar. Simplesmente isso. Simplesmente isso. Você prega, você cumpre a missão e Deus faz a parte dele. Além de missão, nós precisamos estar atentos à visão. A visão. A visão, meus irmãos, da igreja precisa estar alinhada com a do Senhor. A visão da igreja, do crente, precisa estar alinhada com a visão de Deus. No capítulo 1, verso 3, o texto diz assim: mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Deus fala com Jonas, Jonas vai para lá e prega. Jonas pega, ouve o Senhor falar e vai para lá. Deus tinha a visão de que ele fizesse isso, mas a visão de Jonas foi outra. Ele sai daquilo que Deus tinha destinado. Meus irmãos, veja que em nenhum momento você vê no texto Jonas duvidando da vontade do Senhor, nem do poder do Senhor, não. Jonas cria. Ele conhecia Deus. Ele cria no Senhor. O problema é que ele não queria que se cumprisse aquilo que Deus queria que se cumprisse. A visão dele estava fora. Jonas olhou para aquele povo e disse: não vou, porque se eu for,
o Senhor vai ter misericórdia desse povo, e eu não quero. E ele vira as costas, e ele se desalinha da visão do Senhor. O problema de Jonas não era a falta de fé, meus irmãos. Sabe qual era o problema de Jonas? Desobediência. Infelizmente, é real. Muitas vezes nós lidamos com crentes que creem, que têm fé, mas não obedecem. Que até creem no Senhor, que creem em Jesus, mas são desobedientes. Que na hora da visão, fica com a sua visão e larga a visão de Deus. Nós temos, meus irmãos, infelizmente nos dias de hoje, a igreja sofre. A igreja no mundo sofre, sabe por quê? Porque muitos líderes e muitos pregadores, em vez de alinhar a sua visão a Deus, eles querem forjar a sua própria visão e fazer a igreja caminhar, não como Deus quer, mas da maneira que eles acham que tem que ser. Então eles vão trilhar os caminhos que lotam os templos, vão trilhar os caminhos que abastecem o tesouro, eles vão trilhar os caminhos que eles ganham mais notoriedade, que eles ficam famosos, eles vão trilhar os caminhos que eles entendem ser melhor, porque a visão está desalinhada com a visão de Deus. Se falar para eles, como é que você pode, rapaz, andar com esse terno de R$5.000, quando tem um crente na sua igreja, né, que não tem nem o que comer, e ele diz assim, não, cada um leva a sua cruz. É o que eles vão dizer. Como é que você lida com um texto que diz assim, quando Jesus disse que, olha, as raposas têm covis, os pássaros têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça? Como é que você lida com isso? Ele não quer saber. Acomode-se às coisas humildes. Não ajunteis tesouros aqui na terra, mas ajunteis no céu. E esses textos vão ficando de lado. Quando diz que toda a honra e toda a glória tem que ser do Senhor, aí eles não, mas eles gostam de estar nos holofotes. Eles gostam de estar na mídia, eles gostam de aparecer. Visão desalinhada. É falta de fé? Não, eles creem. Só que eles creem e querem fazer do jeito deles. Não querem obedecer à palavra do Senhor. Jonas estava assim, meus irmãos. Jonas olhou Nínive, ele julgou Nínive, condenou Nínive e deu as costas para Deus. Mas só que ele estava esquecendo que quem julga, quem condena, quem salva é Deus. Não sou eu, não é você. Não é a nós que cabe o julgamento. A igreja não está no mundo para julgar. A igreja está no mundo para proclamar salvação em Cristo Jesus. Vocês estão entendendo a diferença? Está claro para vocês? Como muitas vezes alguém pode crer, mas ter uma visão desalinhada da visão de Deus. O problema de Jonas não era a falta de fé, o problema de Jonas era a desobediência. Se eu desobedeço, eu saio do que Deus tem para a minha vida. Visão desalinhada com o Senhor. Alinhe a sua visão à visão do Senhor. Faça como Jesus. Pai, seja feita a tua vontade. Pai, do seu jeito. O teu reino, a tua vontade, assim na terra como no céu. Faz a tua vontade na minha vida, mostra na minha vida o que o Senhor quer, dirige os meus passos. Mas as pessoas hoje estão vivendo do seu jeito. E depois, quando passam o que passa, aí querem colocar culpa em Deus. Por que o Senhor não me abençoou? Por que o Senhor deixou que isso acontecesse? Onde você estava no dia que você decidiu fazer? Que você não perguntou ao Senhor? Visão desalinhada com a de Deus. Deus precisou dar um saculejão em Jonas. Você sabe quando você está com a vista meio assim, turva, embaçada, aí você dá aquela esfregada no olho, aí o olho foca novamente, aí vem o foco. Já viu isso, né?
É interessante agora que a gente usa muito o celular para tirar foto, né? Aí tá tudo embaçado, de repente ele vai buscando assim, pum, pum, aí fica nítido, né? Não é verdade? Meus irmãos, Deus deu um esfregão em Jonas. Deus deu uma sacudida em Jonas. Sabe para quê? Para colocar ele na visão certa, para ele poder enxergar da maneira correta. Sabe onde foi que Jonas alinhou novamente a visão dele? Na barriga do peixe. Na barriga do peixe. Na escuridão da barriga do peixe. No sofrimento. Lá ele alinhou novamente a visão dele. E aí ele se arrepende e clama ao Senhor. E o Senhor então o responde. Missão e visão. Por fim, meus irmãos, valores. O que é mais importante? Quais são os nossos valores? Por quem ou por o que nós temos realmente nos empenhado, trabalhado? O que tem regido as nossas decisões? Os valores precisam ser os valores do reino de Deus. Os valores do reino de Deus. E agora é o capítulo 3, verso 10. Capítulo 3, verso 10. Vou pedir os irmãos para lerem para mim o que está lá em Jonas 3:10. Pode ler. Peraí, vamos de novo. E Deus viu deles. Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria. E não o fez. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não fez. Capítulo 4, verso 1 diz assim: mas desgostou-se Jonas extremamente disso, e ficou todo ressentido. Vê se pode. Pode. Valores, meus irmãos. Valores diferentes. Jonas tinha outros valores aos valores de Deus. Jonas valorizava outras coisas ao invés do que Deus valorizava. O texto agora já é no finalzinho do capítulo. Jonas obedece, vai à cidade, uma cidade que levava 3 dias para caminhar. Ele caminha um dia só pregando. Em um dia de caminhada pregando, sabe o que aconteceu? A cidade inteira se arrependeu dos seus pecados, deu ouvidos à palavra de Deus. A cidade toda botou roupas de saco, se vestiu de saco, cinza sobre a cabeça. Até o rei, que era o rei da cidade, se arrependeu. Ele instituiu um jejum em toda a cidade, querido. Sabe por quê? Por causa da palavra de Deus pregada naquele lugar. Um dia de pregação e toda a cidade se converteu. E então Deus fez o quê? Não destruiu a cidade. Deus perdoou os pecados daquele povo e abençoou aquele povo. Mas pastor, não era aquele povo terrível que o senhor falou lá no início? Sim, é assim que Deus faz. Mas não era aquele homem que era matador, não era aquele homem que era viciado, não era aquela mulher que era promíscua, não era aquela... E aí? Entregou a vida dele para Jesus, se arrependeu dos seus maus pecados. O que Deus fez? Deus perdoou e salvou. Porque Ele é Deus. Ele pode julgar, Ele pode condenar, Ele pode salvar, porque Ele é Deus. Só que aí, quando isso aconteceu, que a cidade toda se arrependeu e se converteu dos seus maus caminhos, o texto bíblico diz que Jonas ficou ressentido. Jonas não se alegrou, ele ficou chateado, meus irmãos.
Ele queria que aquela cidade fosse destruída, que aquele povo, queridos, o texto vai dizer que é mais de 120 mil homens. O texto diz isso, e só se contava os homens, então fora mulheres e crianças. E Jonas sai ressentido, e então Jonas vai deitar no lugar de sol quente. E aí então Deus faz nascer uma boboreira, do nada, de repente nasce uma boboreira. E aí dá sombra sobre Jonas. E Jonas fica feliz com aquela sombra ali, e ele descansa. De repente, quando ele está descansando, Deus faz secar a boboreira na mesma hora, e a boboreira seca. E aí o sol acorda, racha, queima a cabeça de Jonas. Jonas, então, ele pega e sente queimar, e aí acorda assustado quando olha, vê a boboreira seca. E aí ele fica indignado, com pena. Por que fez isso? O que aconteceu? E aí Deus vira para Jonas e diz assim: olha, você teve misericórdia dessa planta, que você não semeou, que você não juntou, que você não colheu, que você não fez nada, que numa hora surgiu e na outra morreu. Você teve misericórdia dela. Não teria eu, o Senhor dos céus, misericórdia desses 120 mil homens, dessa cidade, que eu criei, e que andava pelos seus maus caminhos, e se arrependeram, não teria eu misericórdia deles? Valores, meus irmãos, os valores de Deus. Jonas não tinha os valores de Deus. Jonas valorizou a planta e desvalorizou a humanidade, os homens daquela cidade. Deus, meus irmãos, Ele valoriza a vida do ser humano. A sua vida é valiosa demais para Deus. A vida de qualquer um é valiosa demais para Deus. Quer seja nós aqui, quer o malfeitor. Deus não se agrada com a morte do ímpio. Deus quer salvar. Há uma intenção do Senhor de salvar o pecador, meus irmãos. Jonas julgava os ninivitas indignos da misericórdia de Deus. Ele desejava o juízo de Deus sobre a cidade, não a sua misericórdia. Mas Deus fala para ele lá no versículo 11 do capítulo 4: e não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Deus não faz acepção de pessoas. Nós precisamos alinhar, meus irmãos, alinhar a nossa visão, os nossos valores, aos valores do reino de Deus. Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 3, Paulo, quando escreve aos Colossenses, a igreja de Colossos, lá no capítulo 3, verso 12 e verso 13, ele diz assim: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência, suportem-se uns aos outros, perdoem as queixas uns dos outros, que tiverem uns contra os outros, perdoem como o Senhor lhes perdoou. Valores do reino de Deus. Os nossos valores precisam estar de acordo com os valores do reino de Deus. Os valores do mundo, meus irmãos, é farinha pouca, meu pirão primeiro, para chorar minha mãe chora dele, são valores do mundo, né? Chora minha mãe chora dele, é vingança, é o assassinato, é a morte, é tirar proveito em cima da miséria do outro, é crescer pisando nas pessoas, é valorizar mais as coisas e usar as pessoas. Mas os valores de Deus não são esses. Deus valoriza as pessoas, para que elas usem as coisas.
Deus valoriza a vida. Cada uma da vida é valiosa para o Senhor. Igreja, prepara-te. Sabe por quê? Porque o mundo vai piorar ainda mais. Eu não quero ser o pregador do caos, mas eu quero dizer para você, você que é um servo do Senhor, uma serva do Senhor, prepara-te, porque o anticristo está às portas aí. E você precisa estar certo da sua missão, com a sua visão alinhada com o Senhor e vivendo pelos valores do reino, para que você não seja pego no engano do mundo que está diante de nós. Nós somos a igreja de Cristo. Nós somos a igreja de Jesus. A missão é nossa. A missão é nossa. Ninguém vai fazer diferença nesse mundo, a não ser a igreja do Senhor. Mas para que isso aconteça, ela precisa cumprir a sua missão, estar alinhada à visão do seu Deus e ser guiada pelos valores do seu reino. Você está alinhado com Deus? Você está na visão que o Senhor tem da palavra do Senhor, verdadeiramente? Quais são os valores que estão guiando, norteando os seus passos, a sua caminhada? Nós somos igreja do Senhor, meus irmãos. Não sejamos como Jonas, mas cumpramos a missão que o Senhor colocou em nossas mãos. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Vamos orar nesse momento. Quero pedir que você coloque a sua vida diante do Senhor. Você em casa também, faça isso. Feche seus olhos. Pergunte-se se você em algum momento não está sendo contaminado pelos valores desse mundo. Quando você vê alguém que fez muito mal, e aí você deseja o mal daquela pessoa também, esses são valores do mundo. O ódio, a vingança, queridos, tudo isso são valores mundanos, não são valores de Deus. Os valores de Deus são a compaixão, a misericórdia, a humildade, a bondade, a mansidão, a paciência, o perdão. Esses são os valores do reino de Deus que precisam nortear a igreja do Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra nesta manhã. Essa palavra que nos confronta conosco mesmo. Pai, quantas vezes nós desejamos, ó Pai, vingar-nos? Quantas vezes, ó Pai, desejamos, ó Pai, o julgamento sobre este mundo? Quando, ó Pai, o Senhor nos colocou neste mundo para ter misericórdia, para pregar o Evangelho salvador e não condenador do mundo, para pregar mais o céu do que o inferno, para pregar mais o perdão dos pecados do que a condenação eterna. Embora nós saibamos, Senhor, que aqueles que te negarem estarão condenados, estão condenados. Mas, Pai, a mensagem que o Senhor colocou nas mãos da igreja como missão para proclamar é que Jesus Cristo ama, perdoa, salva, cura e liberta. Ajuda-nos, ó Pai, como igreja, a não andarmos fora da visão do Senhor, mas andarmos alinhados com a Tua visão, a visão da Tua palavra, Pai. A Ti a honra, a glória, o louvor, a adoração, somente a Ti, não a homens. Ó Senhor Deus, nós seguimos ao Senhor. Pai, ajuda-nos como igreja, Senhor, a estarmos atentos, Senhor Deus, aos Teus valores. Enche-nos do fruto do Espírito, ó Pai, para que possamos enfrentar os dias maus, proclamando Jesus Cristo nessa vida. Ó Deus querido, é a nossa oração, no precioso nome de Jesus.
Amém, Senhor Deus. Amém, amém. Deus nos abençoe, meus irmãos. Que o Senhor nos ajude a estarmos de acordo, com Ele, atentos à nossa missão, cumprir a nossa missão, alinhados com a sua visão e vivendo pelos valores do reino de Deus. Amém? Amém? Vamos cantar o hino